Meu nome é Matheus, sou acadêmico de medicina da Unioeste Francisco Beltrão. Faço parte do projeto de iniciação científica do PIBIC com o fomento do CNPq. Sou orientado pela doutora Carolina Panes e o título do meu trabalho é o impacto da exposição ocupacional aos agrotóxicos no eixo do óxido nítrico nas mulheres portadoras de câncer de mama. A gente sabe que em momentos de inflamação ali temos liberação do óxido nítrico, que é um gás de meia-vida bem curta, ele dura cerca de 5 segundos ali no local. Esse NO ele pode ser convertido em nitrito e depois nitrato, que são formas mais estáveis da substância. Ele também pode reagir com o ânion superóxido formado ali no citoplasma e formar o peróxido nitrito. O peróxido nitrito tem uma função de lesão celular, ele acaba sendo liberado até por células do sistema imunológico para combater alguma infecção, por exemplo, mas quando é liberado em uma quantidade muito grande ou por muito tempo, ele pode acabar danificando a própria célula do corpo, causando um dano ali que possa gerar uma célula cancerígena. Um outro ponto importante aqui é a questão da expressão da INOS, que é a enzima NO-sintase induzível, né? Então, algumas citocinas liberadas na inflamação são responsáveis por aumentar a expressão dessa enzima, que automaticamente acaba aumentando a produção do NO a partir do aminoácido arginina. Outro ponto importante discutido na literatura aqui é que o NO também participa de algumas vias relacionadas com a angiogênese e com a proliferação celular. Então, ele está relacionado positivamente com esses fenômenos. Então, o NO promoveria a angiogênese e proliferação celular. Nos agrotóxicos, a gente sabe que são produtos cancerígenos, isso já é bem difundido na literatura científica e também pela sociedade. Inclusive, algumas empresas, como a Bayer, por exemplo, que é responsável pela produção do glifosato, ela coloca no próprio produto e no próprio site um aviso de que é um produto cancerígeno. O objetivo do nosso trabalho, então, foi pegar essas pacientes com câncer de mama e analisar se as pacientes expostas aos agrotóxicos ocupacionalmente elas têm alterações no eixo do óxido nítrico. Lembrando que exposição ocupacional aos agrotóxicos, a gente está falando principalmente das pacientes que manipulam ali o agrotóxico, né? Então pode ser desde a questão do preenchimento ali de uma bomba que vai fazer a pulverização, até a questão da lavagem dos utensílios, beber a água ali da região, né? Elas moram, às vezes, a maioria, né, mora no meio da lavoura ali, ou muito próximo, então pode ser que a água que elas consumam tenha uma quantidade aumentada de agrotóxicos, né? Mas a gente está falando, então, dessas pacientes que têm uma relação ali íntima com os agrotóxicos, tá? Para poder fazer a dosagem dos metabólitos do óxido nítrico, então a gente retira uma amostra de sangue dessa paciente, faz a centrifugação, retira o plasma, esse plasma passa por um processo de desproteinização, a gente retira, né, o sobrenadante, descartando a proteína que fica no fundo. Posteriormente, a gente coloca grânulos de cádmio ativados ali na amostra, ele vai fazer a conversão do nitrato em nitrito, tá bom? A gente recupera uma alíquota e coloca na microplaca. A microplaca, nós colocamos na microplaca, junto com essa solução, a gente coloca o reagente de Gris, que é responsável por modificar a coloração ali da solução e possibilitar a leitura pela leitura de microplacas. Dentro dos resultados principais aqui que a gente encontrou, eu destaquei o tamanho do tumor. Então, as pacientes expostas, elas apresentam uma porcentagem muito grande ali de pacientes com tumores maiores do que 2 centímetros, em comparação com as não expostas, é um pouco maior. Mas principalmente quero destacar a questão das metástases linfonodais aqui. Então, as pacientes não expostas, 26% delas vão apresentar metástases, enquanto as pacientes expostas, 40% delas vão apresentar metástases. Então, isso é sugestivo de que a exposição aos agrotóxicos causa um aumento na agressividade dos tumores, tá? No gráfico aqui à esquerda, o primeiro, o índice de proliferação Ki67 maior do que 14%, o índice de proliferação
o KI67 indica o índice de proliferação celular aumentado, então nesses casos a gente encontrou uma quantidade de metabólitos do óxido nítrico reduzida nas pacientes expostas. No caso das pacientes com receptor de estrogênio positivo, independente do subtipo molecular do câncer ali, essas pacientes a gente pôde notar que tiveram uma concentração menor de óxido nítrico na corrente sanguínea, tá? No caso do grupo das expostas. Outros resultados aqui em relação ao subtipo luminal A, então as pacientes que tinham esse subtipo as pacientes expostas com esse subtipo foram as pacientes que mostraram uma concentração maior de metabólitos do óxido nítrico circulante, e no outro grupo aqui, o 2D, que eu destaco à direita, os pacientes com os menores tumores são os pacientes que apresentaram uma maior quantidade de NO circulante. Por ser um câncer pequeno, né, pode ser que não esteja consumindo tanto, por isso que está aumentado ali o NO nesse caso. Aqui essa foto aqui representa um estudo imunohistoquímico que a gente fez. Então foi pego uma amostra de câncer de mama. Essa amostra foi passada por um imunoensaio para avaliar a expressão da enzima NO sintase induzível no infiltrado leucocitário das pacientes expostas e no próprio tumor, né? Então aqui vocês podem ver nos dois quadradinhos de cima a paciente exposta, né? Esses pontinhos brilhantes em verde aqui seriam as enzimas, né? Representação das enzimas pelo imunoensaio. Então a gente pode ver que na paciente exposta tem uma expressão muito maior da enzima no infiltrado leucocitário em relação às pacientes não expostas, tá? Então a gente pode concluir assim que pelo fato de a gente encontrar lá as pacientes expostas com a maior taxa de metástase linfonodal, podemos dizer que o agrotóxico acaba levando a tumores mais agressivos, né, e de pior prognóstico automaticamente. Essa questão da superexpressão da INOS ali, lembrar que a INOS é uma responsável pela produção do NO, e a gente vai encontrar no infiltrado leucocitário do tumor, ali na região do tumor, um aumento da expressão da INOS. Então, além disso, né, aqueles 4 gráficos que eu mostrei que nos apresentam uma significância estatística, né, considerando um P menor que 0,05, sugerindo para a gente, então, que existe uma relação, sim, entre a exposição dos agrotóxicos e modificações no eixo do óxido nítrico, levando em consideração tanto o NO quanto a enzima NO sintase induzível. Por fim, queria agradecer ao CIONC, principalmente, que é o local onde essas pacientes onde a gente consegue encontrar essas pacientes, onde a gente pode conversar com elas, aplicar os termos, explicar sobre a pesquisa. São pacientes que têm muitos benefícios posteriormente, né, e acabam ajudando a sociedade no futuro aí por ajudar a gente nessa pesquisa. Agradeço também ao CNPq pelo fomento, e é isso, muito obrigado.